Renato Pacheco, sou médico veterinário e faço parte da Pacheco Consultoria, que é uma empresa de consultoria para pecuárias. Cria, recria, engorda, e trabalhamos com todo o sistema de produção, a orientação, diagnóstico dos problemas, bem apurado, e depois a proposição de soluções, treinamento de equipe. Trabalhamos com pastagens, sanidade, genética, reprodução, confinamento. É uma gama de coisas. Nesses anos todos de experiência, nós fizemos vários aprendizados e viemos validando isso na pecuária. Nós trabalhamos em vários estados e fora do país também. A primeira reflexão que nós precisamos é o quanto nós estamos preparados para o próximo ciclo de baixa. Nós estamos acabando de sair de um ciclo de baixa, vamos passar um ciclo virtuoso agora, e quanto nós estamos preparados, quanto nós erramos e como nós podemos nos preparar. É muito mais do que fazer só uma recria. A recria está embutida nisso aí, mas todo o processo tem que estar embutido de qualidade. E a recria intensiva e cada vez mais será uma técnica indispensável para a pecuária de alta performance. E a pecuária precisa ser de alta performance, ou nós vamos perder espaço, continuar perdendo para a agricultura e para outras atividades que vêm tomando áreas da gente. Certo? Então, nós, técnicos, gerentes, capatazes, peões, colaboradores, equipe, empresas de insumos de uma maneira geral, empresários rurais, nós estaremos realmente preparados para o próximo ciclo? Então nós vamos pensar nisso aí. E são alarmantes as previsões para os pecuaristas para os próximos anos. Não é muito longe, é 2030, 2040. A previsão é que aproximadamente 60% sairá da atividade. Não que a pecuária vai acabar. Ela está mudando de mão. As estruturas, as empresas produtoras, tanto de grão quanto de carne, leite, ovos, estão crescendo. Então essa reforma agrária está sendo ao inverso, é por produtividade, por eficiência. E nós só ficaremos nessa atividade se a gente realmente for competitivo. Eu tenho uma convicção que o Brasil produzirá o leite mais barato e de melhor qualidade, a carne, o ovo, a lã, a soja, o milho, isso nós já estamos batendo em muita gente. Nós temos mais de 100 produtos que nós somos dos melhores do mundo. Então, o maior concorrente do produtor brasileiro não é nenhum outro, senão o vizinho melhor de serviço, que é o primeiro mercado que nós entramos. E o mercado brasileiro é muito forte, nós consumimos a maior parte do que se produz aqui. E já existe mercado exigente em qualidade. Então, nós estamos nos preparar para isso. E para isso, para que a gente consiga esse intento, todo o planejamento deve mudar, certo? As novas tecnologias que estão chegando vão deixar no chinelas que nós estamos utilizando. Então, a inteligência artificial, as ferramentas que estão chegando vão mudar totalmente isso que acontece hoje. E o que realmente cada fazenda? Vamos pensar cada um dentro do seu mundo, dentro da sua experiência. O que realmente nós estamos fazendo de ações concretas lá? Nós estamos fazendo ainda gambiarra na pecuária ou nós estamos fazendo um trabalho bem feito? A agricultura vem arrendar a terra da pecuária, faz todo um planejamento bem feito. Escolhe, faz uso do solo, onde é que eu posso colocar isso, o que eu não quero eu devolvo para a pecuária. Então há muito tempo nós viemos pegando as sobras da agricultura. E a pecuária é uma atividade extremamente delicada, extremamente difícil, multidisciplinar, e tudo é variável. Quanto nós estamos preparados para isso? O não atender a esses requisitos fará com que apresse a saída de quem não atender da atividade. Não sei o que vocês estão pensando, mas é uma reflexão que vale a pena. Nós produzimos a proteína de melhor qualidade, nobre, e vamos continuar produzindo. Então não tem como não entrar nessa linha. Ou tem que sair da pecuária, tá?
Então, como está sendo feito o nosso planejamento para esse ponto aí? Nós temos uma fazenda de pecuária como uma fonte de renda, ela é sustentável, ela é competitiva, ela é uma área que a gente planta e planta o capim, planta o pasto, depois vive de reforma. Quando que eu devo substituir o meu pasto, no meu entendimento? Nunca mais. Ou quando eu estiver produzindo o máximo, meu vizinho olhar meu pasto e falar assim, eu nunca vi um pasto tão bom. Eu falo, pois é, eu vou trocar ele para um melhor. A troca da forragem não deve ser por extinção, por mau uso, por degradação, mas sim porque ela já me deu tanto lucro, eu já preparei o sistema para passar para um sistema mais produtivo, né? Não existe solução fácil para a pecuária. Ela é extremamente complexa e todo o projeto tem que estar imbuído de conhecimento do sistema e nós precisamos estar nele, tá? Então é uma reflexão maior do que só colocar o bezerro no coxo. Para chegar lá nós temos uma série de premissas que nós podemos fazer, né? Então não é um projetinho, não é um rabisco que vai fazer. Nós precisamos realmente conhecer o que está acontecendo, que tipo de solo que eu tenho, quanto eu tenho em cada uma. Às vezes os caras me perguntam, qual é o tamanho do piquete? Eu não sei. O que você tem de cada área? E o ideal é que cada tipo de gramínea, cada tipo de pastagem seja para um tipo de solo. Quando você coloca pastos diferentes em solos diferentes e coloca tudo dentro do mesmo pasto, ele não vai degradar, não vai acabar. Então nós precisamos entender o que é isso. Cerca não precisa ser reta. Cerca pode fazer curva. Desde que eu atenda o solo, o perfil do solo, eu posso fazer. E aí eu vou fazer o tamanho que for compatível com aquele tipo de solo e para a categoria animal que eu for trabalhar. Certo? Então é mais complexo ainda. E nós precisamos usar muito o agrimensor, que é ele quem vai fazer todo esse planejamento de estrutura, que eu vou precisar de tantos piquetes para essa categoria, ele que vai desenhar para mim. E nós precisamos obedecer distâncias, se o solo é inclinado ou se ele é plano. Tem um punhado de informações importantíssimas para o bom funcionamento. E isso precisa ser respeitado, tá? E fazer bem feito. Se eu não dou conta de fazer tudo, fazer bem feito. Aqui nós temos um exemplo de um solo que foi plantado e foi degradado. E esse aqui, ó, nós usamos para produção de volumoso. Nós fazemos duas culturas aqui, né? Duas colheitas para silagem e depois nós temos pasto. Aqui nós estamos usando como pasto. Então, desde que a gente utilize corretamente e trabalhe fazendo conforto vegetal, ele produz muito também. Hoje nós estamos na fase que precisa ter o conforto animal, o conforto vegetal e da equipe. Precisa ser bem estruturado para isso. Você não vai chegar da primeira vez, nesse layout da primeira vez. Nós precisamos ir construindo devagar, mas cada vez que você faz uma nova cerca, divide, subdivide, você já aumentou a produtividade e está colhendo melhor. Tá? Então isso faz parte de um planejamento anterior. Lá atrás você desenha tudo que vai ser, como vai ser o futuro, como nós vamos poder explorar isso melhor. Certo? Então é importante a gente colocar isso tudo no planejamento. São exemplos diferentes, com solo diferente, lugar que é alagado, que não é... Como é que eu posso usar isso durante o ano todo? E utilizar bem, né? Então, as premissas desse planejamento requerem um profundo e verdadeiro diagnóstico da real situação de cada tipo de solo e da fazenda, né? E um diagnóstico de todas as situações que serão incrustadas no sistema e vão ser construídas, tá? E a primeira e mais importante dessas observações é o desejo da mudança. E esse desejo é de quem manda, quem autoriza a fazer. Ele precisa estar convencido de que são verdadeiras as orientações, são lucrativas e começar a construir esse processo. E essa mudança nesse conceito, ela só tem uma chave, que é do lado de dentro, de quem detém esse poder. Então nós temos uma grande diferença do objetivo ou do conceito do agricultor e do pecuarista. O agricultor compra máquina de primeira linha,
Ele não pode errar no plantio, não pode errar na colheita, não pode desperdiçar nada, e faz grandes investimentos e busca o resultado. E controla os desperdícios. Na pecuária, o conceito é custo mínimo, em todos os sentidos. Quer dizer que nós não chegaremos no mesmo resultado. E nós temos ferramentas fantásticas, nós temos um arsenal de vacinas, medicamentos, mas nós posicionamos mal. Ou a combinação de vacinas que nós estamos utilizando não atende aquela situação que nós temos. Nós temos solução para tudo. Vamos falar lá quem é agricultor, quantos combates se faz para controle das plantas, das pragas da agricultura. Em 4 meses. Mas faz tudo no mesmo dia? Não, faz tudo no seu momento exato. E por que na pecuária nós temos que fazer tudo no mesmo dia? Com categorias diferentes, com exigências diferentes, com momentos de resposta de exigências diferentes. Então nós precisamos evoluir esse lado. Se eu quero que a pecuária seja competitiva, eu preciso dar as mesmas armas que a agricultura tem. E essas atividades jamais deverão ser competitivas, mas sim simbióticas. Hoje a pecuária pode fazer muito pela agricultura e vice-versa. Só a possibilidade da utilização dos dejetos para transformar num adubo orgânico de alto valor já nos tira de uma situação muito ruim. Nós podemos transformar terras inapropriadas para a agricultura em agricultáveis, com alto potencial. Então nós temos muita coisa que pode ser feito nesse sentido. Tá? A recria é a fase dos bovinos extremamente importante. E ela tem que fazer parte. Mas qual animal que eu vou colocar no meu sistema de recria? Esse animal pode ser muito bem construído e pode ser mal construído. A construção dele começa antes da mãe dele ficar prenha. Nós temos o investimento que deve ser feito na sanidade é em torno de 3% do custo de produção, é muito baixo. Mas nós pegamos ferramentas fantásticas e usamos mal. Porque nós fazemos a vacinação no momento errado, blindamos esse animal de uma forma ineficiente. Existem doenças, principalmente os herpevírus, que uma vez o animal contaminado, como no ser humano, ele é portador para o resto da vida. E essas doenças podem ser fatais, detonam o embrião, ou pode nascer um bezerro fraco, ou pode nascer um animal com problema para o resto da vida. Então, na recria, quanto mais rápido eu começar a blindar esse animal, principalmente se eu compro, melhor. Fazer dose, reforço, fazer realmente a utilização dos fármacos e vacinas de uma forma realmente eficiente. Tá? E nós pecamos muito. Nós pecamos na colheita do capim, produz muito, deixa cair, perde. Né? Não colhe bem. Deixamos perder a qualidade que eu tenho que entrar com proteinado, com um suplemento muito mais oneroso, porque eu errei nesse manejo, ou porque caiu. Né? Então nós precisamos parar com esses desperdícios que nós temos. Isso faz parte de um planejamento. Né? Isso é muito importante. Né? E a recria está situada entre a cria e a engorda ou a reprodução. E quanto mais rapidamente eu passar esse animal de fase para outra, tornar ele adulto o mais rápido possível, melhores serão os benefícios que nós damos conta de fazer com eles. Tá? Então, para cada animal, ele tem uma meta de ganho, uma meta de crescimento que está relacionada com o potencial que ele tem. E esse potencial é baseado no peso médio dos pais. Certo? Maximizar esses ganhos na recria faz com que eu tenha um animal mais jovem, de carne mais macia para o abate e a mesma coisa para a matriz que vai virar reprodutora. E quanto mais rápido eu consigo substituir uma mãe, uma matriz que já parou de crescer por uma novilha, uma bezerra, eu vou tirar mais arrobas do sistema. Que ela me entrega um bezerro, vamos falar que o seu bezerro aí está desmamando com 265 quilos, mas você vai tirar o diferencial de peso da novilha para a vaca adulta pesada. Esse animal me entrega mais. E temos outras ferramentas de melhoria, como CAR, como um punhado delas que precisa fazer.
Então as etapas precisam ser realizadas corretamente e cada uma cumprir o seu objetivo. Para isso nós precisamos de uma boa estrutura na fazenda, uma estrutura que permite um bom comportamento, e um bom comportamento, um bom resultado. Enquanto a seca for problema para a gente, nós não teremos uma pecuária eficiente. Enquanto nós não tivermos boa reserva de comida para os períodos de estiagem, nós não vamos ter um desempenho eficiente e nem um bom manejo de pasto. Porque todo ano nós temos, choveu mais cedo, mais tarde, deu veranico em tal época, isso impede que a gente maneje da melhor maneira as pastagens. E o mais difícil que nós temos, o maior desperdício que nós temos no Brasil, realmente são as percas nas pastagens. E como eu torno a possibilidade de fazer feno, pré-secagem, silagem, esse armazenamento de comida tão importante para que o sistema fique dinâmico, eu tenho que construir o solo para ter uma boa eficiência. A agricultura já faz isso. Quanto tempo demora para ela construir o solo e esse solo produzir 70, 80, agora estão falando em 100 sacas de soja por hectare. A mesma coisa acontece com a produção de volumoso. E nós precisamos trabalhar e construir esse solo para isso. Nós só seremos competitivos quando a gente estiver produzindo tanto dinheiro quanto a agricultura produz. Isso seriam quantas arrobas por hectare? 80, 100, 120, 130? Nós seremos competitivos para fazer isso. E nós vamos parar de perder terras boas para a agricultura. Ou podemos fazer um sistema de rotação de culturas em que o pasto é uma cultura. O pasto é dinheiro. Às vezes o cara fala, meu capim, meu dinheiro não é capim. É sim. Para o pecuarista, o capim dele é muito dinheiro. E outras coisas interessantes é a estrutura de manejo. Eu tenho um bom curral de manejo que permite que as atividades sejam seguras para todos. Eu tenho informações, nós geramos uma infinidade de informações diárias e essas devem ser as bases para as tomadas de decisão, não na bistunta. Quantas fazendas de pecuária têm realmente um escritório em que recebe todas as informações e são discutidas com os técnicos, são discutidas com a equipe, e isso vai fazer com que elas rapidamente mudem, tá? As decisões mudem. A capacitação de equipe, como nós estamos fazendo? Nós fazemos sempre a capacitação, a atualização, certo? Então, lá na recria, nós vamos fazer ela intensiva no sequestro, nós vamos fazer ela intensiva no pasto. O ideal é que você faça as duas coisas e que você possa otimizar com a excelente utilização das duas ferramentas, tá? Então, como é feito o desmame? Nós fazemos um desmame sem estresse, com baixo estresse, ou aproveitamos para fazer várias coisas erradas no sistema ali. Hoje, o maior desencadeador dos problemas que nós temos são os estresses. Ele que desencadeia todos os problemas sanitários que nós temos. Então, como é feito isso aí? Essa desmama é feita lado a lado, em que os bezerros estão já acostumando com a suplementação. A suplementação começou antes da desmama, ele já está bem adaptado a isso, né? Que conjunto de suplementos eu vou fazer, tá? Estresse, diminuir ele, protocolo sanitário, gestão de dados, tudo isso é importante, tá? Nós não precisamos começar com estruturas caras, mas precisamos começar. O que é alta tecnologia numa propriedade? É o máximo que você pode fazer ali dentro. Só isso. Melhorar o manejo de pasto é alta tecnologia para quem não faz. Um pacote sanitário bem feito é alta tecnologia para quem não faz. E nós vamos chegar nos custos mais elevados na hora que você cumprir essas etapas. Mas, inevitavelmente, nós temos que passar por elas, né? Quais pontos positivos nós temos na desmama? Nós podemos fazer uma desmama em que meus animais não percam peso e continue essa transição para a vida solo com ganhos, com bons desempenhos. Isso é um ponto positivo. Nós podemos aproveitar antes da desmama e fazer a indução da parte imunológica. Então nós temos muita coisa positiva que nós podemos fazer. O conhecimento de cada animal que está ali e de seus progenitores.
Isso faz com que a gente melhore todo o sistema. Então essa transição da desmama para a vida solo é muito importante, como nós temos feito isso aí, né? Lá atrás do paridor, nós precisamos ter uma estrutura no paridor que realmente dê segurança para todo mundo. Bezerro, vaca, isso vai refletir lá na desmama. E os pontos negativos, quando não observados, que vão acontecer na desmama? São doenças que vão se manifestar, morte, as tristezinhas, pneumonias, e tem problemas que podem aparecer ali que vão até o final da vida dele. E para uma recria intensiva, nós precisamos de animal bom para responder. Nós temos uma série de doenças ocultas que nós não levantamos esse dado, nós não fazemos exame, nós não fechamos um diagnóstico bem feito e esse problema fica se multiplicando ali dentro. A BVD, por exemplo, o PI, o animal PI, que é o persistentemente infectado, ele secreta 1 bilhão de partículas por dia. Então o grau de contaminação é muito grande. Então nós temos uma série de problemas, a BVD e IBR são doenças que são conhecidas no Brasil desde a década de 50. Então não é tem fazenda que não tem, tem. O que nós precisamos é resolver esse problema, né? A recria, para o ganho de peso, para o crescimento desse animal, precisa ter um piso e um teto. O animal na recria não pode ganhar o máximo que você pode oferir com ele, com a suplementação ou com a pastagem. Por quê? Ele precisa crescer sem engordar. E esse grau de crescimento, ou que ele pode ganhar por dia, tem que ser compatível com o potencial dele. Então vamos falar, uma vaca que produz 8 litros de leite, uma 12, uma 20, uma 40 e uma 60, para recria é a mesma coisa, para engorda é a mesma coisa. E do nascimento até a desmama também. Isso é um índice que ele precisa ter compatível com o potencial dele. Se ele ganhar demais, você vai diminuir o crescimento dele, vai ficar um animal bolinha e você vai comprometer a próxima etapa, que é a engorda. E para a recria da bezerra que vai para a reprodução, a mesma coisa. Ela precisa chegar a uma percentagem do peso da mãe em determinadas idades. Se você quer que ela fique prenha com 12, 14, 16, 18 meses, tem um crescimento que ela precisa obedecer. Ou seja, nós estamos transformando esse animal num adulto nesse período. Isso faz com que todo o sistema reprodutor dela venha a ocorrer uma maturação ideal. Eu posso chegar lá no final e querer chegar a boia nela e fazer o peso dela chegar, mas não aconteceu a maturação, vai ter um alto índice de perca embrionária. Tá? E a mesma coisa é o parto. Ela precisa chegar ao parto com 80% do peso dela adulta, ela vai ter um parto bom. Só que esse parto, esse momento que ela vai chegar ao parto, o crescimento dela tem que ser até por volta do 7º mês. Porque se ela ganhar mais nos últimos 2, 3 meses antes do parto, ela vai ter problema do parto, porque o bezerro vai crescer demais. Certo? E isso está dentro da recria. Certo? Então, o que nós precisamos nas demandas de estrutura que nós precisamos melhorar? Tá? Currais de confinamento e baias, área de coxa extremamente importante. Nós estamos entrando numa fase de seca agora, que já está começando a acontecer os problemas de intoxicação com ureia. Né? Área por animal, né? Isso se for na baia, bebedouros com água de excelente qualidade, aspersão, quer dizer, conforto animal é importante. Volta lá que o estresse do calor, da superpopulação, da dificuldade de água, da falta de interação entre os animais, que chama aclimatação, tudo isso interfere nos resultados. Tá?